está fazendo e movimentar para a gente ver, porque querendo ou não, a gente... Boa tarde, minhas conterrâneas, boa tarde, meus conterrâneos. Boa tarde a quem nos segue pela transmissão virtual. É com satisfação e alegria que vamos iniciar esta singela homenagem ao mais importante filho desta terra, o presidente Pedro Aleixo. E para compor a mesa, eu convido o nosso prefeito Juliano Gonçalves. Convido o Dr. Francisco Braga, que vai nos brindar hoje com a palavra. Convido a senhora Sabrina, presidente da Associação dos Moradores da nossa terra Bandeirantes. Convido a senhora Edna, presidente da Associação Memorial dos Amigos do presidente Pedro Aleixo. Vamos sentar, por favor. Primeiro de agosto de 1901. 120 anos. Aqui neste casarão veio à luz o nosso homenageado, o presidente Pedro Aleixo, político, advogado, professor, e que elevou nas alturas o nome da nossa terra. É necessário que as novas gerações saibam disso. Que as novas gerações aprendam esses valores eternos. Nós somos passageiros. Nossa vida é finita. Mas pode-se deixar um legado. E Pedro Aleixo deixou um legado. O Instituto Roque Camelo, que tem como presidente a Verania, sob a nossa presidência de honra, a Associação do Memorial Amigos do presidente Pedro Aleixo e a família Aleixo, é que tem a honra de receber a todos e com certeza vamos ter nessa homenagem singela, repito, uma tarde bastante memorável. Eu gostaria de ler aqui pequenas mensagens, breves mensagens, de pessoas que gostariam de estar aqui, mas não puderam e tiveram este carinho para conosco, com toda a comunidade, de deixar o seu registro. Ao Instituto Roque Camelo e Associação dos Amigos do Memorial Presidente Pedro Aleixo. Cidadão que nem o nosso Pedro Aleixo merece e precisa ser memorizado, e sua vida e obras divulgadas como exemplo para esta e futuras gerações. Máxime nestes dias em que padecemos com ações e omissões de governantes destituídos daquilo de comportamentos que caracterizam a passagem de Pedro Aleixo na proeminência da administração pública nacional e pessoal. Meu abraço, Pascoal Mota. Senhores, alegro-me com a homenagem a Pedro Aleixo e a recordação de sua vida. E pus-me a recordar. Pedro Aleixo salvou da prisão, com toda a certeza da tortura, e provavelmente da morte um deputado, seu adversário político, procurado pelas forças de segurança pelo apoio ao governo deposto em 1964, escondendo-o
no bagageiro de seu carro, naquele tempo de ódio e perseguição política. Cumprimento o Instituto Roque Camelo, Associação dos Amigos do Memorial Pedro Aleixo e a família Aleixo pela homenagem a um grande brasileiro. Atenciosamente, Padre José Jesus Gomes de Araújo. Prezados, emocionante e super justa homenagem. Sempre ouvi meu pai encantar-se com a retidão, dignidade e honestidade deste grande Pedro Aleixo. Era seu fiel admirador. Muito obrigada, sucesso e meu grande abraço, professora Maria Silvia Boaventura. Ao Instituto Roque Camelo e Associação dos Amigos, uno-me aos marianenses e ao reverendíssimo Padre Aleixo e demais familiares na alegria de celebrar em memória a importante data em homenagem ao insigne senhor ex-presidente Pedro Aleixo. Abraço fraterno, Margarida Drummond de Assis, escritora e jornalista do Distrito de Brasília, Distrito Federal. Agradecemos essas homenagens e mensagens carinhosas e temos a satisfação de passar a palavra à presidente da Associação Memorial Amigos do presidente Pedro Aleixo, a senhora Edna. Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssimo doutor Caetano Levi Lopes, excelentíssimo senhor doutor Francisco Braga, excelentíssimo prefeito Juliano Gonçalves Duarte, querida Sabrina, excelentíssima senhora Merani Aparecida Oliveira, prezados membros da Associação dos Amigos do Memorial Pedro Aleixo e aos caros que nos acompanham pelas redes sociais. Senhoras e senhores, neste dia 1º de agosto, em que prestamos homenagem ao presidente Pedro Aleixo pelo seu 120º ano de aniversário. No dia 1º de agosto de 1901, nascia aqui em Bandeirantes o menino Pedro Aleixo, que mudaria a história do distrito de Bandeirantes, da cidade de Mariana, e está presente na história de Minas, na história do Brasil, na nossa história. Menino este que cresceu em sabedoria, virtudes, pertinência ao cidadão e respeitou seu país e os brasileiros. Pedro Aleixo levou o nome de Mariana a diferentes lugares, ocupando cargos importantes em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil. Foi professor, advogado, jornalista, vereador, deputado estadual e federal, presidente do Senado, ministro, vice-presidente e presidente da República. Nós, marianenses, nos orgulhamos desse ilustre filho, que é exemplo de ética, dignidade e amor à pátria e ao seu povo. Hoje, os membros da Associação dos Amigos do Memorial Pedro Aleixo firmam o sério compromisso de divulgar e tornar conhecido o nome do ex-presidente Pedro Aleixo e unir forças para que no espaço ao lado seja construída a sede da associação com o objetivo de abrigar o Centro Cultural e o Mausoléu de Pedro Aleixo, que se encontra no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, a ser transferido para Bandeirantes. Neste momento, agradecemos o Instituto Roque Camelo, na pessoa do seu presidente de honra, Dr. Caetano Levi Lopes, e da senhora Merani Aparecida Oliveira, que muito se empenham para que o nome de Pedro Aleixo receba toda a honra merecida. Aos familiares do homenageado, principalmente o padre José Carlos Aleixo,
externamos os nossos agradecimentos e os parabéns por serem descendentes e preservarem o nome de tão significativo brasileiro, cidadão marianense que foi Pedro Aleixo. Que Deus nos abençoe. Amigo da família Pedro Aleixo, muito lutou para que a nossa comunidade pudesse ter esse espaço onde vamos continuar reverenciando a memória desse grande brasileiro, mineiro, marianense e bandeirantense, Pedro Aleixo. E é com alegria que nós comunicamos que há poucos dias foi julgada a ação de uso capião relativa a esse terreno onde será construída a sede da associação. Foi uma luta iniciada pelo Roque Camelo, continuada pela Merania, e que agora a comunidade recebe. Então, eu pediria uma salva de palmas. E tenho satisfação de passar a palavra ao nosso prefeito Juliano. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no dia de hoje, nessa data tão importante. Agradecer o convite enviado à Prefeitura Municipal de Mariana pelo amigo e desembargador Caetano Levi, e falar do nosso saudoso Pedro Aleixo, um marianense nascido aqui no distrito de Bandeirantes e que ocupou cargos tão importantes no nosso país. Vereador, presidente da Câmara marianense, deputado estadual, deputado federal, ministro, vice-presidente e presidente da República. É muito importante, como foi citado, valorizar as pessoas da nossa cidade e que tiveram uma grande importância no cenário nacional. E muitos marianenses ainda não conhecem a história do Pedro Aleixo. E o professor Roque Camelo, saudoso, que foi vereador, vice-prefeito, prefeito da cidade de Mariana, autor da medalha do Dia do Estado de Minas Gerais, e contribuiu muito e vem contribuindo com a sua esposa Merania no restauro do casarão aqui no distrito de Bandeirantes. E ficamos muito felizes de participar desse dia e dizer que a Prefeitura Municipal de Mariana, o Poder Público, está de portas abertas para que nós possamos, Dr. Caetano, Merania, construir parcerias e, de fato, trazer um mausoléu dele aqui para o distrito de Bandeirantes, aonde que ele nasceu. Então, contem com o nosso apoio e agradeço pelo convite para o dia de hoje. Muito obrigado. Então, agora teremos o nosso momento cultural. Vamos ter o prazer de ouvir a Jailda declamar o poema Mariana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mariana é um poema feito por Dom Oscar de Oliveira. Eu acho que todos conseguem me ouvir, né? Dentro de um vale tranquilo, esmaltado de verdor, Mariana é como um berilo, luzindo em cálices de flor. Mariana, nobre e bonita, a enlaçá-la ao ribeirão, parece um laço de fita, fita da cor de zarcão. Os luares de
Mariana, os mais lindos do universo, numa lira soberana, a de Alfonso os pôs em versos. Aqui, o primeiro voto destas minas, gravo em bronze. Mariana Sena remoto, 1711. Mariana com brilho vário, celebra cheia de orgulho o seu grande aniversário, dia 16 de julho. Quando Deus criou o mundo, pensou de modo especial em Mariana chão fecundo para a sede episcopal. Mariana, Augusta reluz no sagrado ministério de um Dom Frei Manuel da Cruz, Dom Viçoso, Dom Silvério. Mariana, com sua sé, da Senhora da Assunção, é um monumento de fé da maior veneração. Mariana, cheia de glórias, de saudáveis tradições, de beleza, arte e história, a gente traz emoções. Meu orgulho, diz Mariana, que maior podia dar-me? A de ter por soberana Nossa Senhora do Carmo, Dom Oscar de Oliveira. Muito obrigado, Jailda, pela sua gentileza, pela beleza da declamação. Dom Oscar de Oliveira, que acredito que quase todos conheceram, foi, sem dúvida, um grande pastor da igreja em nossas terras. Profundo conhecedor do direito canônico, mas também de uma cultura muito vasta. Historiador, poeta, marcou a sua trajetória de forma indelével na Arquidiocese de Mariana como terceiro arcebispo. Eu volto pra cá. E agora vamos ouvir Entendeu? ler nesta tarde, mas antes, nossa jovenzinha quer fazer uma oferta ao senhor. O doutor Braga, o doutor Braga. Então é com alegria que passo a palavra ao Dr. Francisco Braga, para ele sim, com conhecimento e profundidade, traçar a trajetória do nosso homenageado. Ilustríssimo senhor, chefe do Executivo marianense, Juliano Gonçalves Duarte, digníssimo prefeito, excelentíssimo desembargador Caetano Levi Lopes, presidente do Instituto Roque Camilo e apoiador do Memorial Pedro Aleixo, ilustríssima senhora doutora Merania de Oliveira, presidente executiva do Instituto Roque Camilo, viúva do saudoso professor, de quem herdou o compromisso de levar a bom termo os ideais do marido, como idealizador da referida associação e do projeto do Memorial Pedro Aleixo. Ilustríssima senhora, presidente da Associação dos Amigos do Memorial Pedro Aleixo, Dona Edna Fonseca. Prezados amigos, prezadas amigas. Só por curiosidade, eu vou informar que o presente que acaba de me ser dado é a vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana e conde da Conceição.
Muito grato, vou ler com muito prazer. E aproveitar para fazer alguma matéria no blog. Inicialmente, agradeço à direção do Instituto Roque Camelo o honroso convite para dissertar sobre o presidente Pedro Aleixo, nesta data comemorativa do 120º aniversário de nascimento, ocorrido em 1901, em Bandeirantes. Venho de São João del Rei, onde resido, e donde trago os melhores votos de sucesso aos amigos do Memorial Pedro Aleixo, da parte do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, na pessoa de seu presidente, Paulo Roberto Souza Lima. Pois bem, venho de São João del Rei, onde resido, aqui a Bandeirantes, na qualidade de conselheiro honorário do Instituto Roque Camelo, para prestar minha reverência ao presidente Pedro Aleixo. Além disso, sou ocupante da cadeira número 23 da Academia Marianense de Letras, cujo patrono é o ilustre marianense Roque de Oliveira Camelo. Aqui, comparecendo nesta data festiva, de certa forma, falo em nome dele, assumindo a sua perspectiva louvável, pois é dele o projeto de transformar este espaço em um importante polo turístico do município e centro difusor da história de Mariana, através de um maior conhecimento da vida e obra do honrado marianense Pedro Aleixo, cujo retrato figura hoje no panteão dos presidentes brasileiros. Minha presença aqui nesta solenidade constitui para mim não só uma honra, mas também grande oportunidade de estabelecer conexão com a realidade dos projetos culturais de Dr. Roque para Mariana, em particular, e para Minas em geral. Vou relembrar aqui o que ele dizia, que o distrito de Bandeirantes era muito importante para ele, por ter sido o berço de muitos cidadãos proeminentes da história de Minas e do Brasil, entre os quais Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, 1774-1842, que foi ministro dos Negócios do Império, ministro da Fazenda e senador, e Dr. Pedro Aleixo, proclamado pelo Congresso Nacional presidente do Brasil em 2011. Outro momento feliz de Dr. Roque Camelo foi a sua brilhante iniciativa de criar em Mariana a Associação dos Amigos do Memorial Pedro Aleixo, em 1º de agosto de 2015. Então está completando hoje 6 anos, né? Data do 114º aniversário do ilustre presidente da República Pedro Aleixo. O projetado memorial seria, a seu ver, o local em que a comunidade pudesse interagir com o acervo do ilustre marianense. Dr. Roque achava que os moradores de Bandeirantes tinham total legitimidade para colaborarem com o Memorial Pedro Aleixo, para que este se consagrasse não só como uma referência turística, mas também como um centro de conhecimento da história de um cidadão que pautou sua vida pela honestidade e dignidade, sacrificando-se pelo bem da pátria. Na solenidade daquele memorável dia, coordenada pelo ex-prefeito e professor Roque Camelo, este se disse muito preocupado com o esquecimento dos homens de bem deste país, o que justificava relembrar os princípios éticos e cívicos
que marcaram a trajetória de Pedro Aleixo, político e professor catedrático da UFMG. Dela participaram diversas autoridades, além de seus filhos, Padre José Carlos e Maurício Grande Aleixo. Por que Pedro Aleixo marcou tão fortemente a vida do Dr. Roque Camelo? O que havia de especial naquele seu mestre, que apontou ao discípulo o norte, o caminho a seguir? Certamente, os atributos de caráter de Pedro Aleixo. Seu mestre tinha o dom da resiliência. Diante dos obstáculos intransponíveis, sabia ser resiliente à maneira das águas correntes de um rio que, diante de um obstáculo muito grande, preferem contorná-lo no seu caminho para o mar. Quando as portas da vida política lhe eram fechadas, refugiava-se na cátedra de Direito Penal na universidade. Militava na sua profissão de advogado e jornalista. Diante das agruras da vida política, não esmorecia, nem caía no desalento. Não considerava a circunstância desfavorável uma derrota. Parecia pôr em prática a letra de samba famoso. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aparentemente aguardava as condições propícias para seu retorno triunfante. O que importava era continuar a ser um homem probo, apresentar um currículo cheio de serviços à pátria. E por isso, comparável aos gregos e romanos biografados por Plutarco. Daí caber-lhe com muita propriedade o epíteto varão de Plutarco. Certamente acreditava que a vida era constituída de pequenas conquistas diárias, para as quais era necessário entusiasmo e autodeterminação. Parecia dizer no seu íntimo: verbo, mas não quebro. A biografia de Pedro Aleixo é certamente por todos já demais conhecida, de forma que basta citar algumas passagens de sua vida para corroborar o que afirmo. 2 vezes ocupou o cargo mais alto do Poder Legislativo. Quando era presidente da Câmara dos Deputados, o Congresso foi fechado em 1937. E o de presidente do Congresso em 1968, quando acumulava este com o cargo de vice-presidente da República, quando o Congresso foi novamente fechado. Às vezes, o próprio Aleixo comentava com humor: a poucas pessoas acontece serem colhidas pelo raio 2 vezes na vida. São fatos históricos indiscutíveis. No primeiro momento, em maio de 1937, Aleixo foi eleito presidente da Câmara Federal, derrotando com o apoio do governo a candidatura do líder mineiro Antônio Carlos. Em 10 de novembro de 1937, colocou-se contrário à implantação da ditadura do Estado Novo, que fechou o Congresso, outorgou uma nova Constituição de cunho autoritário e suspendeu os trabalhos legislativos por 9 anos. No segundo momento, em 3 de outubro de 1966, foi eleito vice-presidente da República na chapa do Marechal Arthur da Costa e Silva, pela Arena. O vice-presidente Pedro Aleixo assumiu provisoriamente a presidência da República por motivo de viagem do titular ao Uruguai, no período de 11 a 14 de abril de 1967. Porém, na noite de 13 de dezembro de 1968, Aleixo participava de reunião dos membros do Conselho de Segurança do Regime Militar,
no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, a pedido do então presidente Arthur da Costa e Silva, com o objetivo de aprovar o ato institucional número 5, que pretendia promulgar. O referido ato propugnava uma série de medidas de exceção, autorizando o presidente a fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos parlamentares, intervir em estados e municípios, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por até 10 anos e suspender a garantia do habeas corpus, prevendo que representaria o AI-5, que foi baixado para durar alguns meses e que de fato durou 10 anos. Naquela noite Aleixo voltou contra sua decretação. Foi o único dos 23 membros do Conselho a fazê-lo. Com seu gesto, professor Pedro Aleixo entrou definitivamente para a história. Ainda devo acrescentar que no ano seguinte, 1969, com o apoio do presidente Costa e Silva, Aleixo pôs suas melhores energias num projeto de constituição liberalizante que o coordenou e concluiu. Sua esperança, contudo, acabou inviabilizada por doença grave e impedimento sem volta do velho marechal. A consequência foi que a junta militar autonomeada obstou a posse do mineiro em agosto e pôs no poder, em outubro, o general gaúcho Emílio Garrastazu Médici, através de sua eleição indireta para a presidência do Brasil, exercida de 30 de 10 de 1969 até 15 de 3 de 1974. Prezados amigos, a vida de Pedro Aleixo não é apenas um exemplo para nós, seres humanos, mas também para as organizações, associações e entidades de toda a natureza. Porque ele auriu nesta terra de inconfidentes e bandeirantes o melhor da mineiridade, a independência e a liberdade, com destemor e elegância. Teve a altivez de nada pedir, nada regatear, nada extorquir para si com os elevados cargos que ocupou. Em janeiro de 70, Pedro Aleixo desligou-se da arena, passando a seguir a dedicar-se à organização sem sucesso do Partido Democrático Republicano. Não voltou mais à política. Dedicou-se então à sua profissão de advogado e professor titular de Direito Penal na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi também um dos fundadores da Faculdade Mineira de Direito, hoje integrante da PUC-MG, e ali foi catedrático de Direito Penal. Foi ainda membro da Academia Mineira de Letras, ocupante da cadeira número 29, cujo patrono era o são joanense Aureliano Pimentel. Aleixo fundou e manteve a Instituição de Assistência a Menores da Fundação São José, em Ibirité, Minas Gerais. Contribuiu para a sustentação e aprimoramento do abrigo Monsenhor Arthur de Oliveira, antiga casa do pequeno jornaleiro em Belo Horizonte, que proporcionou o exercício de atividade útil aos menores no auxílio às suas famílias carentes. E por muitos anos integrou ativamente a comissão da diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Na inauguração do abrigo de menores Afonso de Moraes, disse Pedro Aleixo: é necessário que o homem de governo saiba sofrer com o povo e seja capaz de mergulhar verticalmente nas camadas profundas para delas emergir, não com sentimento esportivo de alívio, mas com as apreensões de quem encontrou a verdade e viu
que a verdade é triste. É um palácio a menos e um asilo a mais, onde há excesso de palácios e carências de asilos. Colaborou ainda na reforma do sistema penitenciário de Minas Gerais. Morreu em Belo Horizonte, em 13 de maio de 1975, após pronunciar a frase: "Parto para a liberdade". Tributo a Pedro Aleixo, homenagens e honrarias, de acordo com a cronologia. São muitíssimas, mas pude localizar em inúmeras fontes consultadas as seguintes de maior expressão. Na Câmara dos Deputados, por meio da resolução número 104, de 3 de dezembro de 1984, ou seja, 9 anos após a morte, a sua biblioteca passou a se chamar Biblioteca Pedro Aleixo. A proposição é da autoria do deputado mineiro Rondon Pacheco, do PDS. Na entrada da Academia Marianense de Letras, pode-se ver uma placa com os seguintes dizeres, em comemoração ao 96º aniversário do homenageado. A memória do presidente Pedro Aleixo, membro fundador desta casa, a perene homenagem da Academia Marianense de Letras, Mariana, 1º de agosto de 1997. Em 2001, o Estado de Minas ganhou nova e moderna sede, que recebeu o nome de Edifício Pedro Aleixo. Aleixo tinha sido um dos fundadores do jornal em 1927. Em 1º de 8 de 2001, ou seja, há 20 anos atrás, data do aniversário de nascimento de Pedro Aleixo, aqui em Bandeirantes é inaugurado o Centro Comunitário Presidente Pedro Aleixo, com a presença do filho Maurício Brande Aleixo, e aqui objetos de sua memória e história. Também por ocasião do centenário do nascimento de Pedro Aleixo, Dom Luciano Mendes de Almeida escreveu no artigo Centenário 1901-2001 os seguintes termos: teriam sido outros os rumos do Brasil, se, como era de direito, Pedro Aleixo tivesse ocupado a presidência. E Deus permita que a memória desse cristão exemplifique a juventude, a esperança. O rigor de Pedro Aleixo na administração dos bens públicos ficou tradicional. No mesmo ano, em 30 de 8 de 2001, o Senado realizou sessão plenária solene para homenagear o centenário de nascimento do político, jornalista e escritor mineiro Pedro Aleixo. Entre as autoridades que estiveram presentes, foram notadas as presenças do ministro Carlos Veloso, pelo STF. Carlos Veloso é natural lá de Entre Rios de Minas, cidade mineira, né? Do representante do governo de Minas Gerais, Israel Pinheiro Filho, e do senador Francelino Pereira, PFL, Minas Gerais, autor do requerimento da sessão solene, que no seu pronunciamento lembrou uma grande coincidência do destino na vida política de Pedro Aleixo. Pedro Aleixo era o presidente da Câmara dos Deputados quando o Congresso foi fechado pelo Estado Novo em 1937. E como vice-presidente da República, era presidente do Congresso quando este foi novamente fechado em 1968. Ao relatar esses episódios, Francelino lembrou aquele comentário que fez: há poucas pessoas acontece serem colhidas pelo raio 2 vezes na vida. Vários senadores ocuparam a tribuna, dentre os quais se destacaram Bernardo Cabral, José de Alencar, Arlindo Porto, Pedro Simão e Edson Lobão, presidente do Senado à época. Os filhos do homenageado estiveram presentes. Heloísa, a convite do presidente interino,
rompeu o lacre do envelope que continha o selo de homenagem ao pai. Pedro Aleixo, homenageado como presidente da República em 2011. Em 30 de 4 de 2010, o senador Eduardo Azeredo apresentou ao Senado o projeto de lei 7.245, com a seguinte emenda: incluir o nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que foram ungidos pela nação brasileira para a Suprema Magistratura. Aprovado o projeto pela Câmara dos Deputados, o Senado Federal, sem votos contrários, foi ele sancionado. Impedido de ocupar a presidência pelos comandantes militares, porque fora contrário ao AI-5, e o Congresso Nacional, pela Lei 12.486, de 12 de setembro de 2011, reparou-lhe esta injustiça, reconhecendo o presidente da República. Segundo Cláudio Humberto, a presidente Dilma Rousseff, embora não tenha se oposto a sancionar a lei que concedeu a Pedro Aleixo o status de presidente da República, se recusou a assinar a lei perante familiares de Aleixo, em ato solene, alegando ter sido presa política e revelando ignorância da história, quando de fato Aleixo protagonizou para resistência civil ao autoritarismo. Se Dilma dizia ter sido presa e torturada pelo mesmo ato institucional, não poderia ter alegado desconhecimento dos fatos. O artigo 1º da lei veio corrigir a infeliz decisão dos comandantes militares e mostrar a verdade nos seguintes termos: o cidadão Pedro Aleixo, vice-presidente da República, impedido de exercer a presidência em 1969, em desrespeito à Constituição Federal, então em vigor, figurará na galeria dos que foram ungidos pela nação brasileira para a Suprema Magistratura para todos os efeitos legais. Este é o artigo 1º da lei. Na entrada da Academia Marianense de Letra, pode-se ver outra placa com os seguintes dizeres: comemorando o seu 49º aniversário, a Academia Marianense de Letras homenageia a memória do marianense professor Pedro Aleixo, um dos seus fundadores, hoje reconhecido com justiça pela Lei Federal 12.486, de 12 de setembro de 2011, como presidente da República, função que lhe foi usurpada em 1969. Mariana, 28 de outubro de 2011. Data de 2012, a criação do inventário do Fundo Pedro Aleixo pelo Arquivo Público Mineiro, órgão da Secretaria de Estado de Cultura do Governo de Minas Gerais, abrangendo sua vida pessoal, profissional e pública, através de documentos, recortes de jornais, fotos, acervo iconográfico, obras publicadas e acervo audiovisual e sonoro. Deve-se a documentação aos filhos Maurício e padre José Carlos Brande Aleixo. É criada a Fundação Instituto Pedro Aleixo, FIPA, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Há alguns anos atrás, a família Aleixo adquiriu em Bandeirantes, distrito de Mariana, a casa em que nasceu, que está aqui ao nosso lado, restaurando-a para sediar o Memorial Pedro Aleixo, um centro comunitário de cultura que guarda sua história em fotos, documentos e mobiliário. No município de Mariana, a Lei 3.170, de 5 de outubro de 2017, instituiu a Medalha do Mérito Jurídico
presidente Pedro Aleixo. Em 12 de dezembro de 2018, descerrou-se o retrato de Pedro Aleixo na Galeria dos Presidentes da República do Palácio do Planalto, em Brasília, na presença do padre José Carlos Brandi Aleixo e de Maurício Aleixo. O braço da OAB, conhecida como Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, criada em 1942 para atender o advogado carente, por meio de assistência social e de saúde, em 14 de abril de 2021, ampliou o espaço Meu Escritório na Avenida Afonso Pena, com o Centro de Excelência Jurídica Dr. Pedro Aleixo, porque a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais quis fazer uma importante e merecida homenagem ao advogado, jornalista e político que exerceu a profissão como um dom e fez história na advocacia mineira. A Câmara Municipal de Mariana instituiu a Medalha do Mérito Jurídico do Presidente Aleixo através da Lei 3.170, 2017, que visa divulgar os valores éticos, morais e cívicos de Pedro Aleixo, jurista, homem público marianense e defensor das liberdades democráticas do país. Desde 2017, as edições de entrega da medalha têm sido anuais, aqui em Mariana. Em 12 de 8 de 2019, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a comarca de Contagem prestaram homenagem ao ex-presidente Pedro Aleixo, dando-lhe o nome ao fórum local. À solenidade compareceu o desembargador Pedro Aleixo Neto e outros membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O cineasta belo-horizontino Jesus Chediak, que faleceu de Covid em 8 de maio de 2020, no Rio, homenageou a memória de Roque Camelo em célebre testemunho intitulado Roque Camelo, Garimpeiro Histórico das Minas Gerais, que está naquele livro, não é, do Roque Camelo que eu conheci. Um livro de doces recordações de Roque Camelo por seus amigos. Conheci Roque Camelo quando realizava o meu documentário de longa-metragem sobre Pedro Aleixo. Ele e sua mulher Merania de Oliveira nos receberam e nos hospedaram em Mariana, com a proverbial cortesia com que os mineiros tradicionalmente recebem os visitantes indicados por amigos. Eu fora recomendado pelo padre José Carlos Brandi Aleixo, filho de Pedro Aleixo, que apoiava incondicionalmente o filme. Inclusive, subsidiou o roteiro, participou na produção e atuou decisivamente para conseguir patrocínio. Havia um forte laço de amizade entre as famílias Camelo e Aleixo. Entre as entrevistas programadas em Mariana para subsidiar o filme, estava a do próprio Roque, que, além de prefeito e presidente da Academia Marianense de Letras, era um intelectual respeitado em todo o estado e uma pessoa sumamente amada na cidade. E o mais importante, fora aluno e amigo de Pedro Aleixo. Padre José Carlos Brandi Aleixo, ocupante da cadeira número 19 da Academia Mineira de Letras, patroneada pelo Padre Correia de Almeida, confirma a amizade existente entre as famílias Aleixo e Camelo em seu texto intitulado Benemérito Roque Camelo, no mesmo livro. Houve entre nossos pais, Pedro Aleixo e Torquato Camelo, profunda amizade que incluía apoio eleitoral deste àquele. Em 2016, Roque Camelo lançou o valioso livro
Mariana, assim nasceram as Minas Gerais. Foi-me gratificante ver estampadas as seguintes palavras minhas, que a seu pedido redigi sobre meu pai. Ou seja, o filho de Pedro Aleixo escrevendo sobre seu pai naquele livro de Mariana. Esse livro maravilhoso aí, todo ilustrado. Ele escreveu então, o padre Brande Aleixo: houve entre nossos pais Pedro Aleixo e Tocato Camilo profunda amizade que incluía apoio eleitoral deste e aquele. Em 2016, já falei. Filho do distrito de Bandeirantes em Mariana, Pedro Aleixo serviu devotadamente ao Brasil sem servir-se dele. Com a advocacia poderia ter legitimamente acumulado fortuna. Preferiu consagrar seus talentos e tempo à promoção do bem comum. Foram proverbiais sua integridade e o desprendimento. Como vice-presidente, não pleiteou residência oficial, continuando em singelo apartamento adquirido a prestações. Sua segurança era de um sentinela junto à portaria do prédio. Destinava seus proventos a obras filantrópicas, como a Fundação São José, criada por ele em 1941. Presidiu até seu óbito em 1975. Centenas de crianças se educaram por esta fundação. Sua Bíblia era companheira de viagem e livro de cabeceira. É privilégio e grande responsabilidade para mim ser seu filho. Assim escreveu o padre José Carlos Brande Aleixo. Por isso mesmo, nunca será um exagero dar ao ilustre criminalista marianense o célebre epíteto varão de Plutarco. E ainda fez um testemunho memorável sobre Roque Camelo. Iniciativa comovente do Roque Camelo foi a da criação em Mariana da Associação dos Amigos do Memorial Pedro Aleixo, em 1º de agosto de 2015. De fato, na ocasião, a solenidade coordenada pelo ex-prefeito e professor Roque Camelo lembrou os princípios éticos e cívicos que marcaram a trajetória daquele político e professor catedrático da UFMG. Dela participaram diversas autoridades, além de seus filhos, padre José Carlos e Maurício Brande Aleixo. Conforme visto aqui, muitas honrarias e homenagens a Pedro Aleixo foram em vida e continuam póstumamente a pessoa desse grande marianense. Para finalizar esse discurso, há um fato marcante na vida de Pedro Aleixo que merece ser lembrado aqui. Quando Juscelino Kubitschek foi eleito para a Academia Mineira de Letras em 74, ele escolheu Pedro Aleixo para fazer o discurso de saudação. Acontece que o ilustre marianense já estava doente e faleceu antes de concluir o discurso. O que fez o presidente da Academia Mineira de Letras de então? Convocou Juscelino para fazer o elogio fúnebre em nome da Academia. Então Juscelino fez um discurso de 2 páginas. Destaca um trecho desse famoso discurso no velório do notável criminalista. Militamos em campos opostos no plano da vida política, mas a nossa inspiração era a mesma, a de dedicação ao nosso povo, à nossa terra e à nossa pátria. Por isso, embora fôssemos adversários, sempre afetuosamente nos abraçamos. Acima das divergências e dissensões de ordem política,
prevalece em nós o sentimento de estima fraterna, que teria talvez a mais bela confissão no seu discurso. É o que tinha a dizer. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Francisco Braga pela sua belíssima oração. E se o senhor permite, Dr. Francisco, o Pedro Aleixo deixou uma ilustre descendência. Dentre eles, o senhor citou o atual desembargador Pedro Aleixo Neto. O desembargador Pedro Aleixo Neto, nosso colega de tribunal, pediu-me até que justificasse que ele não pôde hoje comparecer por compromisso já assumido anteriormente, mas ele me confidenciou que passou por suas mãos, e ele vai tentar localizar isso, o rascunho da Constituição que Pedro Aleixo estava colaborando para liberalizar o regime. E ele me disse que, inclusive, tinha várias anotações de próprio punho. Eu pedi a ele que tentasse resgatar esse documento, que vai ser uma peça muito importante nesse memorial. Conforme nós vimos, Pedro Aleixo se preocupava muito com o povo brasileiro. E nós temos que continuar essa preocupação com a memória de marcos importantes em nossa comunidade. Eu conversava com a presidente Sabrina, a presidente Edna e com o nosso prefeito municipal um pouco antes do início dessa solenidade, relembrando que havia aqui em Bandeirantes, e eu lembro bem disso quando criança, a Igreja Capela do Rosário, que lamentavelmente, por abandono, acabou ruindo. Aproveitando esta data, 1º de agosto de 2021, 120º ano do nascimento de Pedro Aleixo, eu gostaria de começarmos aqui uma outra campanha. Vamos reconstruir a igreja de Santa Nossa Senhora do Rosário. Nós devemos isso à nossa comunidade. Eu gostaria, a presidente Sabrina vai sair um minuto, mas eu gostaria, prefeito Juliano, que o senhor se manifestasse sobre essa nossa nova campanha. Doutor Caetano, amigos, moradores de Bandeirantes presentes, antes de iniciar a sessão, o desembargador Caetano nos confidenciou sobre essa capela que existia aqui no distrito de Bandeirantes e que infelizmente com o tempo veio a ruir. Mas assim como nós já estamos fazendo, doutor Caetano, com a capela do Gogô, do bairro Morro Santana, São Sebastião Gogô, juntamente com a Arquidiocese, nós estamos já num projeto de reconstrução de uma capela também que existia. Nós vamos caminhar também no mesmo sentido, em parceria com Vossa Excelência, com a Arquidiocese e com os moradores, para que possamos também construir a
capela que existia aqui na comunidade no distrito de Bandeirantes. Conte com o apoio do Poder Público da Prefeitura Municipal de Mariana. Agradecemos, prefeito Juliano, o seu inestimável apoio e, da minha parte, posso prometer que vou envidar, já a partir de amanhã, todos os esforços para que este importante marco da nossa religiosidade seja restaurado. Agradecemos a todas e todos que aqui compareceram para essa homenagem. Agradecemos a quem nos acompanha pelas redes sociais. E, se Deus quiser, no próximo ano, novamente aqui estaremos para outra homenagem. Muito obrigado. Concluir? Levanta.